Uma ótima tarde para cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. O Revista Mais entra no ar a partir de agora e ficamos juntos até às 16 horas. Obrigada pela sua companhia. Espero que você já tenha separado um lugar bem bacana para você ficar conosco nessa tarde. Tenha deixado de lado a louça, depois você lava a louça. Põe a roupa para lavar, enquanto a roupa lava, você curte o Revista Mais, depois você tira da máquina, estende. Enfim, o objetivo é que você aprenda conosco nessa tarde e fique à vontade. Se você quiser participar do nosso programa, acesse o nosso site tvmaisabc.com.br. E no programa de hoje nós teremos a presença do Dr. Ricardo Rossi, fisioterapeuta, que vai dar dicas de técnicas de relaxamento para você que vai prestar o Enem. Importantíssimo. Mas eu vou aproveitar que ele está aqui conosco e vou pedir técnicas de relaxamento também para você que muitas vezes trabalha o dia inteiro no computador, para você que fica muito tempo em pé também, porque também tem o oposto, né? Quem fica muito tempo em pé e quem fica muito tempo sentado. Se você manter a mesma posição durante um bom tempo, você precisa ter algumas técnicas para não sofrer no final do dia. Daqui a pouquinho o doutor Ricardo Rossi, fisioterapeuta, vai estar conosco para falar sobre esse tema. Tem também um bate-papo. Bom, você já deve ter ouvido de babysitter, é um termo americano, né? A babá que cuida de criança, babysitter. Mas você já ouviu falar de pet sitter? Já ouviu? Pet sitter? Pois bem, hoje você vai aprender como funciona esse trabalho com as queridas Jéssica Sestari e Cíntia Vila. Elas vão contar para nós, vão contar um pouco do trabalho que elas fazem com os animaizinhos de estimação. Para você que tem um animal de estimação, você vai saber como funciona o trabalho de uma pet sitter. E também hoje tem aula com o nosso querido Celso Gazu, aula de dança para aprender a dançar. Se você curte o Celso Gazu, se você gosta desse nosso quadro de dança, o Dança Comigo, né? O Vamos Dançar, fique ligado porque daqui a pouquinho Celso Gazu vai ensinar você a uma nova técnica de dança. Aqui vamos ter duas técnicas hoje, técnica de relaxamento e técnica de dança. Já já Celso Gazu estará conosco. Bom, eu quero agradecer a Boutique Quixote Moda que me veste hoje nesse macaquinho e a Karina e toda a equipe da Quixote é danada, porque eu não sou muito fã de macaquinho, eu quase não uso macaquinho, mas eu cheguei lá na loja e falei, que roupa que eu vou usar hoje no programa? Elas disseram assim, prova esse macaquinho, tenho certeza que vai ficar bem em você. E não é que me apaixonei pelo macaquinho, gente? Olha só, tem que ouvir as pessoas que trabalham em lojas, viu? Elas sabem o que elas estão dizendo. Por mais que ela diga uma coisa e você pense outra, preste atenção, aproveite a dica delas, não é à toa que elas estão lá, né? Obrigada à Boutique Quixote Moda que me veste hoje, muito obrigada pelo carinho, adorei o look e gostei mesmo da cor também, que foi uma sugestão delas, o Bordeaux, que vai se usar bastante nessa estação, que é o tal do Marcella, não é uma coisa assim, Marcella? Enfim, é uma cor, é Bordeaux, para mim é o vinho, pronto, resolveu a vida, certo? Bora começar o programa de hoje então falando sobre técnicas de relaxamento. Chegou a hora de ter uma vida mais saudável. Tá sem... Seja bem-vindo, doutor Ricardo Rossi, tudo bom? Tudo bem, Isa, grato pelo convite, é um prazer estar falando com seus ouvintes. Prazer é nosso te receber aqui. Como é que chama a mocinha que você trouxe junto para acompanhar? A minha esposa, doutora Daniele Rossi. Que linda! Minha chefe lá no Instituto do Bem-Estar. É esposa e chefe? Minha esposa e chefe. Ou ela é chefe e esposa? É chefe e esposa, tanto faz. Ele é dos meus, é que nem lá em casa, né? O Tá marido certo. fala assim também. Respeitar, obedecer. Tem que obedecer, é verdade. Nada mais justo, não é, gente? Perfeito. Não é? Tem um ditado que diz assim, que a mulher é o pescoço... Não, o homem é a cabeça da relação e a mulher é o pescoço. Sabe por quê? Você deve estar falando assim, ué, a mulher não é a cabeça da relação? Não, a mulher é o pescoço, que gira a cabeça do homem para onde quiser. Aprendeu, né? Fica com essa. Hashtag fica a dica, não é? Adorei. Bom, Legal, vamos Isa. falar sobre técnicas de relaxamento para você que vai prestar a prova do Enem, que passou meses estudando, se concentrando para esse momento e precisa estar relaxado, tem que estar concentrado no momento da prova. Que dica que você dá? Legal, Isa. Grato pela oportunidade de falar um pouquinho desse assunto que eu acho bem importante. O que é interessante a gente entender que relaxar é bem importante para que a gente consiga fazer algumas outras coisas. Não está errado relaxar, mas nesse momento a gente não quer que o jovem fique relaxado. A gente quer que ele fique atento, controlado às emoções, controle principalmente o que ele
estudou há um tempão, então eu trouxe umas dicas de que diferenciar um pouquinho o que é estar relaxado metabolicamente aos sinais vitais muito baixos. A gente não quer que ele fique muito baixo. Ou seja, não é para relaxar tanto, Não é para senão relaxar no final não vai dar tanto. certo, né? Exatamente. A dica e o conselho que a gente dá é que ele fique sob o controle das suas emoções, da parte fisiológica. Por exemplo, a frequência cardíaca, a gente começa a suar, a gente começa a ficar ansioso. Então, esse é o controle que a gente quer ter. Relaxado demais, dá um estado de letargia, a gente não consegue entender bem. Baixa pressão também. Baixa pressão. Então, aí você joga fora todo aquele esforço do estudo. Então, a técnica que eu trago são algumas dicas e 4 pontos de acupuntura. 4 pilares. 4 pilares, exatamente. A primeira dica é assim, ó. Boas noites de sono. Então, a gente às vezes pode passar um monte de técnicas, pontos, respirações, pranayama, e a gente... O quê? Pranayama. Pranayama. O que é pranayama? É uma técnica de respiração da medicina ayurvédica, da medicina chinesa. Controla a frequência cardíaca, deixando a gente mais sossegado sob o controle da acuidade mental e da inteligência, da cognição. Tem a ver com a massagem ayurvédica? Totalmente. Que é da medicina. Massagem ayurvédica. Fantástica. Bom demais, gente. É boa demais. Faz no chão, não é? Faz no chão, faz com muito óleo, bom, né? Óleos medicados. É realmente fantástico. Então, a primeira dica para o jovem que vai estar fazendo a prova, ou para qualquer pessoa que vai ser colocada em teste, em prova, é sempre uma situação muito difícil, né? A pessoa está te testando, você está ansioso com aquilo, você está nervoso com aquilo. Primeira coisa, durmam. Durmam à noite. Não fiquem... eu estudei na China e lá eles têm... Você morou na China há quanto tempo? Eu tive algumas passagens na China. Então, eu fiquei 60 dias num intensivão em 2006. Voltei em 2008 e em 2015 fui fazer meu mestrado lá. Nossa, de 2006 para 2015 deve ser outra China, né? Outra China. Foi China antes da Olimpíada, inclusive, né? A China abriu para o mundo. E eles tinham uma coisa muito interessante. Alguns amigos chineses, eles varam à noite, passam a noite estudando para as provas, né? Isso nunca funcionou para mim. Então, a gente ficava... Nem para mim. Eu nunca varei à noite e nem estudei. Nem de dia, nem de noite. Sim. E a gente percebe que o sono da noite é remédio. Ele é remédio porque ele faz reparação tecidual. Ele é restaurador. Restaurador. Né? É verdade. Somente restauração cognitiva. A gente fica melhor. Então, a primeira dica não fique perdendo hora de sono, porque isso vai fazer a diferença na hora de resolver a questão lá na prova, né? E sono é à noite. Dormir de dia não tem melatonina o suficiente. Tem a ver com a melatonina, né? Exatamente. O escuro, né? Tem que estar escurinho. Já tem um monte de pesquisas científicas com evidência científica mostrando isso. Que a melatonina, ela ajuda um monte de processos, enfim. Tem grandes detalhes. Então, primeira dica, durmam... o score médio de 7 a 8 horas. É o score médio. Existe o grande dormidor, que precisa de 12 horas. Nossa. Esse é um score pequenininho. E tem o pequeno dormidor, que precisava de 4 horas. O Napoleão era um cara que ele precisava de 4 horas para estar... Napoleão Bonaparte? Bonaparte. Então, a biografia dele é bem interessante. E um grande dormidor era o Einstein. Precisava de 10, 12 horas para estar bem. É mesmo? Então, assim, mas isso são score opostos, de extremidade, né? A grande maioria, que é o score do meio, a gente precisa de 7, 8 horas de sono é o suficiente. O sono da noite, um sono reparador, isso ganha inteligência. Isso a gente acaba ficando mais performático. A nossa performance melhora, né? Entendi. A primeira coisa, durmam. A segunda dica é colocar combustível na máquina. É a alimentação. Então, você tem que se alimentar. Então, boa alimentação. Nada de passar horas sem comer, para depois ter gastrite, né? Que tem pessoa que acha que fazer dieta é ficar de boca fechada, é não comer nada. Aí, dali um mês, a pessoa desenvolve uma úlcera, desenvolve uma gastrite, aí o que era para ficar melhor, fica pior. Perfeito. Essa é a linha. Porque a grande ideia da alimentação é colocar combustível para fazer a máquina funcionar. E a gente está testando essa máquina. A máquina da inteligência. Então, a gente está tentando ver se o cara conseguiu absorver aquele conteúdo. Se aquela máquina tiver
com baixo combustível, eu falo a mesma coisa. Você pode ter uma Ferrari em casa. Se ela não tiver combustível, olha, o fusquinha do teu vizinho está andando mais do que a tua Ferrari. É verdade. Então, é bem importante. A gente percebe bem que, na criança, o desenvolvimento neuropsicomotor... Eu falo isso porque eu tenho... O meu filhinho está com 5 anos, né? A idade do meu tem 6. É uma idade boa, não deliciosa. É, mãe? Ai, que delícia. Deliciosa. É bom demais. O Rian, um beijinho. Ele chama Rian? Rian. Lindo. O Rian. E a gente percebe o seguinte, que é o cérebrozinho, até os 7 anos... a minha área é neurologia, né? O cérebro da criança desenvolve 80%, 90% nessa primeira infância. E a matéria-prima para construir esse desenvolvimento é alimento e estímulo. O alimento que o teu filho, ele come o quê? Que ele gosta de comer? Doce. Ele quer doce, alimento. É o que vai desenvolver esse cérebrozinho. O meu gosta de biscoito de polvilho. Que um grande combustível, né? Então, ele quer combustível. Então, a grande dica também é você se alimentar e no dia da prova... O que eu como no dia da prova? Então, isso é a dica, né? Você vem fazendo uma alimentação boa, não troca horários de sono, horários de alimento, alimentos balanceados, por ficar estudando, treinando, exercício. Isso não vai fazer a diferença no final. Tomando café a madrugada inteira. Para aguentar, isso é bobeira. O que se faz? No dia da prova, alimentação leve, e a dica eu acho que fica aqui, ó. É um alimento que é funcional, é um oligoelemento, é um alimento nutracêutico. Chocolate com teor de cacau muito alto, 70%. Ele te dá 3 coisas, Isa. Ele te dá energia, porque é glicose. Ele vai te dar saciedade, então ele tem bastante energia, acalma o cérebro. E ele vai, por conta do cacau, promover serotonina, endorfina e ocitocina. São hormônios que deixam a gente calmo, tranquilo, e quanto mais cacau, mais tranquilo. Eu acho ideal, você vai ficar bem alimentado, vai ficar mais espertinho e calmo. Eu acho que a grande questão no momento de uma prova, ou se colocar em xeque, é o nervosismo. É verdade. Às vezes a pessoa sabe tudo e esquece bem na hora da prova. Eu já tive situações de amigos meus falarem isso. Isso faz muito tempo, né? Quando eu prestei a faculdade. Eu me lembro de pessoas que eram super inteligentes. Tem uma amiga minha, bem próxima a mim, a menina era inteligentíssima. Uma das melhores notas. Ela ficou 2 anos fazendo cursinho porque ela não conseguia passar na faculdade. Ela ficava nervosa, travava e esquecia tudo na hora da prova. Isso é muito comum. É o famoso branco, né? O cara sabe, tem o conteúdo, horas, minutos antes, ele estava ali, daqui a pouco ele dá uma pane. Por isso que eu falo, o relaxamento, esse momento a gente não quer que você relaxe, vá lá para a prova relaxado. Existem técnicas de relaxamento para meditação, para situações fisiológicas. Essa hora você tem que estar controlado. Controlado a sua emoção, que é a parte emocional, o comportamento, controlado a parte física. Quando aumenta a frequência cardíaca, respiratória, a pressão a arterial, dá suador na mão. Doutor Ricardo, agora tem uma questão que eu sempre aprendi, aliás, com o doutor Laí Ribeiro, que foi um dos meus mestres aí da vida, que é a postura. Né? A postura como você se senta. Eu vejo por mim, por exemplo, estou aqui agora, eu prestei atenção, eu estou aqui, ó, ereta, tá vendo? Estou aqui. Então, o meu teor de concentração é 1. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, aí eu já dou uma relaxada. Tá todo mundo em casa, relaxa. Você acha que a postura tem a ver também na hora de se concentrar? Excelente colocação, total. Eu vou falar à luz da medicina chinesa. A postura, quanto mais ereto você tiver, os rins é a bateria do corpo, segundo a medicina tradicional chinesa. E aí você tem a medula, que leva toda a informação periférica para o sistema nervoso central. Se você tiver com esse rio, parece um lago, sem obstrução, a comunicação neurológica elétrica, ela é muito mais eficiente. Então, essa postura que você mostrou é bem bonitinha, do jeito que a gente está. Assim? Sentado, a espinha ereta, o olhar a nível do horizonte, a gente abre a caixa torácica, que é o alimento também. Que eu falo que a gente precisa de 3 coisas para pensar, essa é a brincadeira no consultório. Oxigênio é de graça, só puxar.
Glicose para fazer fosforilase, para fazer glicogênese, é combustível. Por isso que eu do chocolate, por isso que criança gosta muito de doce, vive explorando. Eu brinco, e um cérebro. Tem E o gente cérebro, que, só isso. E aí você consegue pensar. Então, nesse sentido, você tem que estar com o posto de oxigênio também aberto, que é a expansão torácica. Então, na hora de sentar na cadeira para poder fazer o Enem, o importante é ter uma postura ereta, né, para que tudo isso que o doutor Ricardo falou possa fluir de uma forma melhor. Perfeito. Entendi. E a tendência, então fica a dica para você que vai sentar numa cadeira, é depois de 1, 2 horas você se curvar muito e começar a fazer tensão. Tensão muscular, existe uma coisa chamada trilha de Burkinje. É um músculo que você passa um vaso arterial, um vaso venoso e um nervo. Quando ele está contraturado, a gente leva menos oxigênio para o cérebro, a gente retira menos toxina do cérebro e ainda dá tensão. Então, a gente começa a ficar irritado. Então, a gente despotencializa e começa a se incomodar. Então, essa postura aqui, ó, de se tensionar, você rende menos. Então, relaxa. Se for o caso, pegue a prova, leia assim. E é tão comum, esse é um ponto que eu vou falar sobre um ponto de acupuntura. Quando você quer lembrar alguma coisa, você não faz. Você levanta a cabeça e fala assim, o que eu ia fazer mesmo? Você aperta um ponto, você busca oxigênio e você procura abrir os chakras. Aí tem um pensamento indiano também de pontos, os chakras. Chakra em sânscrito é círculo de energia. Então você começa a se alinhar e se abrir. Ah, lembrei, eu vou fazer tal coisa. Aí você vai e executa. Então, o que eles estão te pedindo nesse momento? Eles estão testando você se você sabe um conhecimento. Então, você vai ali lembrar onde que eu vi essa matéria, eu ouvi esse professor falando isso. Lembrei. E vai e escreve. Então é bom fazer isso aqui, ó? Pôr a mão na cabeça assim? Esse é um dos pontos que eu vou falar, Isa. O que é isso? Então, as dicas agora, assim, de ordem prática mesmo, são algumas. Pontos de acupuntura. O ponto de acupuntura são terminações nervosas livres que, a ser estimulado, você tem uma reação do sistema nervoso central. Eu escolhi alguns pontinhos justo para a prova mesmo, né? Que são pontos de fácil acesso. Quais são eles? Então, vamos falar desse primeiro. Primeiro, vamos lá. Então, vai lá. O Yin Tang, ele chama assim em chinês. Ele é o pontinho, a gente conhece como terceiro olho ou coisas do tipo. Ele fica bem aqui no semblante. Ele é um ponto que dá concentração. Ele é um ponto que acalma o Shen. O Shen que eu é a faço? mente. Eu ponho a mão? Põe a mão. Faço assim? Exatamente. É até bem... A gente faz isso sem querer. Então, quando a gente está querendo, igual eu falei, lembrar de alguma coisa, ou está muito cansado, ele acalma a mente, tem muito trânsito. Então, primeira coisa que você faz, você que vai prestar o Enem, quando estiver sentado, não lembrou da questão, olhou para a prova, viu a pergunta e não se lembra da resposta. Aperta o pontinho. Vamos aqui. Vamos lá, para o próximo. Próximo. O Shemen, eu acho que é o ponto mais importante. Shemen. Coração número 7. Ele fica na sequência do dedinho, você vai seguindo. Quando você quebra o pulso, chama desvio ulnar, a primeira preguinha, Isa, aqui, ó, ele é o ponto chamado Shemen. A tradução é muito interessante, chama Portal do Espírito. O que eu faço aqui, então? Você aperta no sentido de sedar. Ele é um ponto de ansiedade. Então, uma forma bem prática, você faz um alicate com a mão aqui, ó. Você aperta o meu dedão aqui embaixo, coloca, e aí você aperta o ponto, puxa o ar no peito e tenta relaxar, porque você nervoso não vai responder nada, você não vai lembrar de nada. Então, você aperta e é curioso que você sente que isso, é aqui, ó, o ponto na quebra do braço, essa primeira preguinha, ele fica um buraco. Pode apertar, mas aperta com força. Puxa o ar, solta pela boca. Faz isso 2 a 3 minutos. Você vai sentir que aquela chamada opressão torácica, aquela angústia, tem um pontinho de angústia também, vai melhorando, né? É um pontinho bem interessante. Muito legal. Muito e o legal. próximo? Pode fazer dos dois lados. Desse. O próximo é vaso governador número 17. É um ponto aqui no peito. Prazer, Isabelle.
Ele tem nome também, Tang Zong. Esse mesmo, você. Esse Tang cara Song. aqui, vaso governador número 17. Quando a gente fica muito nervoso e perde esse controle, a gente fica com uma sensação de angústia, uma opressão no peito. Ou uma raiva, uma né? raiva. Outro dia eu estava conversando com uma moça, ela disse assim, eu não tenho raiva. Eu falei, então você não sabe o que é amor, porque é um Perfeito. sentimento, gente. Eu não conheço uma pessoa que não tenha sentimento de raiva. Não é que você vai ser uma pessoa raivosa, não é isso. Mas quem tem raiva, se você tem raiva, você sabe o que é o oposto, que é o amor, né? Ou você tem raiva, você tem amor. Não tem problema ter raiva, faz parte da vida. E essas questões aparecem quando você é checado. Então você começa a ter raiva, meu Ela Deus. dizia, mas eu não sei o que é sentir raiva. Ah, essas são as piores. Se você Essas são as fala piores. isso, Também. é que mais tem raiva dentro de você. Você nem imagina. Também concordo. Não isso. é, doutor? É a lei do yin e do yang, dos Exatamente. opostos. Tem que equilibrar isso. Então, esse ponto é um ponto que deixa você tranquilo. Ele está muito relacionado Aí tem que com apertar aqui. angústia. Onde que ele é? Ele é na altura das auréolas. Ele é a linha média do corpo, então você aperta, pode até fazer movimentos no sentido circular. Tá. É muito gostoso quando, às vezes, você coloca a mão, dá um aconchego. Eu falo que o abraço é isso. Quando você abraça uma pessoa e se senta confortável, você fala, que Apertada, saudade né? de você. Então, é um ponto de angústia, de depressão, de apatia, de mágoa, de cansaço. E você mesmo pode fazer em si. Esse é tudo dica Né? para Qualquer você um fazer pode na fazer. hora. Uma dica para você, apresentadora. Ai, fala, é bom. Voz fraca. Quando você percebe que a voz Não sai. não sai, né? A fonoaudiologia ensina... Muda de apresentadora. Não, essa é ótima. Fique com ela, aperta esse ponto, a voz tonifica. Ah, é? Porque a voz, ela vem, né, os tenores, a voz vem de dentro. Vem de A dentro, do âmago. Do âmago, do diafragma. E aqui é uma interface. Muito bem. Então, esse é um ponto para tirar a angústia, perceber que você está angustiado. Primeira questão, não sabe. Segunda, não sabe. Não dê desespero. Para. Aí, esse relaxar tem a ver. Aí você se controla, aperta, respira, vê de novo, vai dando uma luz ali no fim do túnel, você vai vir a lembrar Muito o que bem. tem a vir a fazer, né? Legal. E o último pontinho, que é um ponto assim super importante, Baihai, que chama Vaso Governador número 20. Ele é aqui no ápice da cabeça. Pega, exatamente, ó, a dica é o seguinte, essa linha mediana que você vem através da testa, junto com o ápice da orelha, onde os dois pontinhos se encontrar, é o Um ângulo de topo. 90 graus. Perfeito, ele é esse ângulo com o ápice da orelha, com esse Aqui. ângulo. Esse X, o vaso governador número 20, chamado VG20, ele aumenta a concentração. Bem no meio do cucuruto. Exatamente. Exatamente. Ele aumenta a concentração e ele também... Olha, você pode fazer um movimento circular. Quanto tempo de tentando relaxar. movimento? De 2 a 3 minutos, é rapidinho. E esse aqui faz o quê? Aumenta a concentração. Ai, que bom. E ele também é um ponto assim de ansiedade, de irritabilidade. Ele é um ponto de memória. Muito bem. Memória fraca. Para quando você quer aprender alguma coisa, isso é uma dica boa. A pessoa está falando alguma coisa. Olha, esse ponto eu não coloquei aqui, mas é legal. As pessoas estão falando, passando uma instrução. Você está tão nervoso que você fala assim, eu não estou entendendo. Ele está falando em outra língua esse cara, não é possível. Essa é uma opção de você apertar e prestar atenção, ou aqui nas têmporas, pontos da vesícula, de Passar. Adorei acionar as os dicas. pontos. Muito bem, gostei. Gostaram? Se você quiser, entre em contato com o Dr. Ricardo Rossi, fisioterapeuta. Os telefones estão aqui na tela. Tem o site ibemestar.com.br e o telefone 4228-1155. Adorei, Dr. Ricardo. Parabéns, seu Grato, sucesso. Isa. Mais uma vez é uma Obrigada, delícia amor. estar aqui com você Obrigada. e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Beijo para a família. Será dado. Obrigada, Beijo pra muito família. obrigada. Já já a gente volta com mais Revista Mais. Você já ouviu falar em pet sitter? Já ouviu? Não? Então você vai descobrir o que funciona, o que é e para que funciona, logo após o intervalo.